Fala, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês, né, no nosso próximo assunto aí da nossa apostila, é um pouquinho a respeito aí do conceito de torque, tá? Torque ou momento de uma força, tá? Eu vou passar para vocês o conceito, dar alguns exemplos, né, em relação a essa grandeza e falar um pouquinho também, tá, de algumas situações aí que podem acontecer em alguns exercícios, tá bom? Eu vou falar um pouquinho das alavancas, que diz respeito também, né, relembrar um pouquinho sobre as alavancas, tá bom? E aí, não é? Vocês vão perceber aí que tem, né, esse conceito tem bastante situações práticas, né, no dia a dia aí, que dizem a respeito, né? Então, situações, por exemplo, né, quando você vai tirar, por exemplo, ali uma roda de um carro, por exemplo, né, você tem que utilizar ali uma chave e mesmo para quem nunca fez isso, né, imagina-se que a chave ali ela é fundamental, né, para você girar aquele parafuso, né? Sem o auxílio daquela chave ficaria praticamente impossível. Então, o que que acontece ali? Você vai aplicar uma força e essa força vai acabar gerando, né, um torque muito grande, de acordo aí com a distância, de acordo com o braço, né, que seria o comprimento basicamente dessa chave, vai facilitar ali, não é, o momento ali, vai facilitar ali a, 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 a retirada daquele parafuso, assim, né? Então, são algumas situações aí que a gente vai observar. Tá? E um martelo também, né? Se pegarmos a situação ali de um martelo, você tem ali um certo ponto, né? Um ponto fixo. A partir, né, daquele ponto, você aplica uma força naquele martelo. Também você faz ali um movimento, né? Uma tendência ali de um movimento ali a partir daquela força aplicada. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho, né? O conceito e aí, né, da mesma forma aí, vocês vão fazendo todas as anotações aí, qualquer dúvida aí, coloquem aí nos comentários, aí a gente vai conversando a respeito deste tema, beleza? Então, vamos lá. Vou aqui compartilhar aqui uma tela com vocês, tá, gente? Para nós conversarmos aí a respeito. É bem curtinho. Só mais um minutinho. Muito bem. Bom, gente, então, tá, dá início aqui, tá? Encontrei essa página aqui, tá? Esses comentários achei bastante legal, bem resumidinho, né? Para nós começarmos a pensar no conceito de torque, tá bom? Então aqui, né? Está escrito assim: efeitos de rotação das forças. Veja bem, né? Efeito de rotação das forças. Então, a mesma situação aqui que eu acabei de falar, né? De uma chave, por exemplo, né? Quando você vai fazer ali, aplicar uma força sobre uma chave, você vai ter, na verdade, ali uma rotação, né? Uma rotação daquele parafuso a partir da força que você aplicou. Tá? Então, nós temos aí uma situação bastante comum. Outro exemplo que é bastante falado, né, quando a gente começa a falar sobre isso, é a maçaneta de uma porta. Né? Você, quando aplica força na maçaneta de uma porta, você tem ali um ponto, né, um ponto fixo, que seriam ali as dobradiças, né, basicamente ali, e a partir daquela força, nós temos também ali um movimento, né, um movimento de rotação. Então, a partir de uma força, né, você tem ali essa rotação, né, esse movimento de rotação aí, tá? E outras situações que, né, podemos aí depois observar, tá? A partir de forças, tem aí o movimento ou a tendência, né, dessa rotação, tá? Que a gente vai depois também ver nas alavancas que acontece a mesma situação aí. Então, ele coloca aqui o seguinte, ó, sempre que um corpo há um ponto ou eixo fixo à aplicação de uma força,
pode fazer rodar o corpo em torno deste ponto ou eixo, né? Quer dizer, ele pode movimentar ou ter a tendência de movimentar, né? Ter esse movimento aí de rotação. Uma medida do efeito rotativo de uma força é dada por uma grandeza física chamada momento da força ou torque da força. Tá, gente? Então, nós vamos observar aí que essa grandeza que nós vamos definir como torque, né, basicamente vai depender dessa força que vai ser aplicada, não é? E outro ponto importante aí que vocês vão ver é a ideia aí, né, de você ter ali uma distância, né, uma distância dessa força aplicada até esse ponto fixo, né, até esse eixo fixo que eles chamam aí. Né? Então, essa distância ela é fundamental. Por quê? Tá? Quanto maior o braço, menor vai ser a força que você vai aplicar. Então, você vai ter uma vantagem mecânica em cima disso. Tá? Então, é isso que é interessante aí. Você, quando pega uma chave de rodas, né, como eu disse no início, essa chave de roda, o que acontece? Você vai ter lá, né, várias situações. Se você pegar uma chave de roda grande, ou seja, que tem um braço, né, um grande ali, você tem uma distância grande e vai aplicar uma força pequena para poder fazer esse movimento de rotação. Tá? E aí, conforme você vai diminuindo ali essa distância, você vai ter que aplicar cada vez mais força. Né? Então, você vai ter ali algumas vantagens. Né? Quanto maior o braço, menor a força que você vai aplicar. Vai ter lá uma vantagem mecânica boa, né, em cima disso. Mas vamos ver outras imagens aqui mostrando nessa situação para entender melhor. É uma frase famosa aqui, né, gente, de Arquimedes, né? Me dê uma alavanca e eu moverei o mundo, tá? Obviamente, né, com outros sentidos aí, mas pegando aqui a ideia em relação à alavanca, né, que existe, né, na verdade, esse torque, existe essa tendência de movimento aí, uma rotação. Se nós imaginarmos ali, você vai ter uma força que será aplicada, né? Você vai ter também uma distância deste ponto de rotação até a força, tá? E aí você vai resultar em cima disso um torque, né? O torque aí, ó, vejam lá, o torque ele está associado ao movimento de rotação, tá? E a partir dali deste ponto, né, deste ponto de rotação, a partir disso você vai ter essa força aplicada, né, uma certa distância, você vai ter então um torque, né? Então é um conceito aí bastante comum, tá? Que você vai ver aí em todos os tipos de alavanca, né? As alavancas elas terão aí os braços, as alavancas terão esses pontos fixos, né? Esse ponto de rotação e nós temos aí, né, diversas situações de exercícios mostrando isso, tá? Então, aqui, né, gente, essa ideia, essa imagem aqui, né, aproveitando aqui, primeiro, né, ó, você vê que o torque, ele dá aqui já como se fosse uma expressão, né, o torque é igual a força vezes a distância do ponto de apoio, tá? Então, na outra página também vai ser dada essa expressãozinha, né, matemática aí, mas vejam, o torque é o produto da força vezes a distância. Que distância seria essa? É o braço que nós vamos ter ali, fisicamente falando, tá? Que é a distância do ponto de apoio até a força aplicada, tá? Tem uns detalhezinhos ainda que eu vou acrescentar. Então vejam aqui, né, a distância que é dada em metro, a força, né, de acordo com o sistema internacional, aí seria em Newton. Então, pela lógica aqui, né, qual é a unidade de torque aqui, né, gente? O torque vai ser Newton vezes metro, tá? Então, seguindo aqui o raciocínio, ó, a unidade no sistema internacional de torque, portanto, é Newton vezes metro, tá? Então, seriam aí algumas ideias, né, para a gente já estar vendo aí.
Aqui, né, mais resumidinho, mais uma vez aí, né, a chave, né, uma chave tentando movimentar ali, né, fazendo esse movimento de rotação a partir desse ponto fixo. Então, vejam aqui, né, torque ou momento da força é a tendência de uma força para causar a rotação, tá? Então, pode ser que leve a esse movimento ou tenha uma tendência, né? Pode ser que de repente vai haver ali apenas um equilíbrio ali, mas haverá ali, né, essa força sendo aplicada, vai ter ali a distância, né, definida. E o que nós temos aqui nessa imagem, né, que podemos aí acrescentar é o seguinte, ó, além, né, da definição matemática aí, né, o torque que é igual a força vezes a distância, né? Vejam aqui esse símbolo, né, ó, perpendicular, gente, tá? Então, o detalhe que eu quero acrescentar aqui agora é o seguinte, ó, tá? Quando você aplica uma força e essa força vai ter essa tendência aí, né, de rotação, observe o seguinte, que a força ela é perpendicular a esse braço, tá? Então, nós vamos ter ali algumas situações, tá? Depois em exercícios que deve ser observado isso, tá? Qual é a distância, tá, que nós vamos ter que seja aí perpendicular à força? Então, nesse caso aqui, no desenho, está bastante simples, né? A força A ou a força B, observe, né, que as duas forças elas são perpendiculares ao braço, né? Então, você, que seria basicamente a própria chave ali. Então, aqui está correto, ó, força vezes a distância, que seria do ponto fixo até a força ali, a distância, tá? Vai dar o torque. Vai dar o torque aqui no ponto A e no ponto B também, ó, vai ter outro torque, né? Porque aqui a distância é bem maior, ó, o ponto B você observa que a distância é maior, tá? Então eu vou ter ali, na verdade, né, uma outra medida, uma outra distância. E, obviamente, né, você vai ter situações aí que tem que ser levado isso em conta. Qual é a distância, qual é a força sendo aplicada, né? E aí você vai ter, então, o torque, tá? Que é a tendência dessa rotação a partir do eixo ali, né? Do ponto fixo. Então, aqui é um exemplo, tá? Que você pode, né, analisar aí. E a unidade, né? Mais uma vez, gente, torque é medido em Newton vezes metro. Ok? A chave aqui, né, gente, você vai observar aqui o seguinte, né, ó, uma chave também, né, mais uma vez aí, fazendo, né, essa tendência do movimento ali de rotação, tá? Aqui nós podemos também, né, acrescentar o seguinte, o torque, né, você vai observar assim que vai ter duas situações possíveis, tá? Ele poderá ter ali um movimento, né, num sentido horário, né, imaginando ali o sentido relógio, sentido horário, ou ele, de repente, a partir daquele ponto fixo, ele pode ter um movimento no sentido anti-horário, né? Então, vai depender ali de como você vai movimentar, né? Dependendo da situação, se é uma alavanca, por exemplo, né? Uma alavanca pode ter duas situações, horário ou anti-horário, não é? Então, o que nós temos aqui que observar aqui, que eu vou acrescentar, o que, que é? Quando, né, o torque tem a tendência ou a rotação no sentido horário, matematicamente esse torque ele vai ser positivo, tá? E quando ele for, né, realizar ali uma rotação ou a tendência anti-horário, né, quer dizer, contrário ao sentido do relógio ali, o torque ele vai ser negativo. É uma regrinha, tá? E anotem aí que vai ficar fácil aí depois. Tá? Se for sentido horário, torque positivo. Se for sentido anti-horário, torque negativo. Legal? Então, é só para nós acrescentarmos aí esse detalhe aqui. Esse aqui, né, gente, só para a gente, né, fechar a parte né, desse exemplo, né, da chave, ele deu aqui números para você ter a ideia, né, da importância, né, dessa distância.
como que ela influencia, né, na questão do torque aqui. Então, o que que acontece, gente? Ó, ele basicamente aqui, ele deu, né, um exemplo para que seja feito o mesmo torque, porém com distâncias diferentes, né? Então, no ponto A, você tem aqui uma distância, ó, de 1 metro, a força que ele vai aplicar ali até o ponto fixo, temos aqui 1 metro, e no ponto B, você vê lá, ó, que a força sendo aplicada até o ponto fixo já seria de 2 metros, quer dizer, o dobro ali da distância. Como a ideia aqui, né, neste exemplo, é dar o mesmo torque, tá? Olha o que, que acontece, ó. A força, ela vai acabar modificando. Por quê? Porque a distância foi também modificada, tá? Então, para uma distância de 1 metro, aplicando-se uma força de 20 newtons, tá, ó, então, torque vai ser o quê? Força vezes a distância, não é? Então, no caso aqui, ó, 20 vezes 1 daria 20 newton vezes metro, não é? E depois, ó, no ponto B, eu tenho uma força de 10 newtons e uma distância de 2 metros. Quer dizer, ele aplicou uma força menor, uma intensidade menor, tá? E usou ali uma distância bem maior. Então, o que, que acontece? Ó, o torque, né, gente? 10 vezes 2, força vezes a distância, daria, portanto, 20 newtons metro também, tá? Então, o que, que acontece? O torque aqui é o mesmo, porém, a força aplicada no ponto B é bem menor. Por quê? Ele usou ali, né, a ideia ali da alavanca, ter uma vantagem mecânica boa, né, ao seu favor ali, usando essa distância. Quanto maior a distância, menos força ele vai aplicar, tá? Então, por isso, né, que eu disse que essa distância aqui ela é importantíssima, né, quando a gente começa a falar em relação ao torque. Legal? E observar também, né, que neste caso as forças, mais uma vez, ó, são perpendiculares à distância, tá? Que nós estamos aí trabalhando. Bom, aqui tá, gente. Só para nós fecharmos aqui o tema hoje, vou comentar rapidinho aqui sobre um tipo de alavanca bastante comum, tá? Que é aquela alavanca interfixa, que você vai ter ali no meio um ponto de apoio e nas extremidades as forças sendo aplicadas, tá? Então, essa é a chamada alavanca interfixa, a mais comum aí que tem. E aí, né, eu coloquei aqui, né, peguei essa imagem de uma gangorra, né, bastante comum aí. Uma gangorra, né, gente, nós temos ali uma facilidade porque os braços, geralmente, né, os braços eles são iguais, né? Se você pegar a distância do ponto de apoio, ponto fixo, até uma extremidade ou a outra, você vai ver que a distância ali é a mesma, numa gangorra, tá? Então, nós temos a mesma distância e nas extremidades, geralmente coloca-se lá, né? Uma pessoa ali, uma criança ali nas extremidades para brincar ali. E o que acontece? A força que vai ser aplicada vai ser a própria força-peso. Né? O peso aí, né? Ó, massa vezes a gravidade. Então, vejam nessa imagem aqui, ó, bem simples. Nas duas extremidades você tem o peso, que é a força que está sendo aplicada. Você tem um braço, não é? Que é a distância da força até o ponto de apoio. E o que pode acontecer ali, o que, que é? Ah, mas pode existir ali um equilíbrio? Pode, né? Se você observar ali, né, que o torque de uma criança, né, que você vai aplicar ali a força vezes a distância. E do outro lado, calcula-se o torque também. Se você observar que esses torques ali, eles vão ter ali, numericamente eles são iguais, em módulo eles são iguais, vai haver um equilíbrio, né? Mas aí, né, sempre, né, alguns detalhes importantes, tá? Por exemplo, mas se tiver a tendência, né, no sentido horário, o torque vai ser positivo. Se a tendência vai ser anti-horário, vai ser negativo, tá? Sim, tá? E aí você vai observar o quê? Que quando
haver um equilíbrio, né, pode acontecer de haver um equilíbrio ali, não é? A soma, não é, no caso aí, desses torques, basicamente vai ser igual a zero, tá? Por quê? Porque um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, o mesmo módulo, né? Então vai haver ali uma somatória e a resultante disso, né? O resultante dessa, o torque dessa força resultante, né? Vai ser igual a zero. Pode acontecer, tá? Ah, mas se não tiver um equilíbrio, se um, né, movimentar, um vai para baixo, outro vai para cima, tudo bem. Então a gente vai observar qual é o torque de cada um deles e verificar, né, qual é o movimento que vai ser feito, se é horário ou se é anti-horário. Tá? Então, essa é uma situação. Também, né, para nós encerrarmos aqui, ó, nós temos aqui também uma alavanca interfixa, mas qual que é a diferença, né, gente? A diferença aqui, ó, é que ele utilizou o ponto de apoio não exatamente no ponto médio, né, dessa barra rígida. Não, ele pegou aqui, ó, uma distância D maiúsculo e D minúsculo, ó, você percebe que os braços aí, ó, eles são diferentes. Então, vai existir ali forças sendo aplicadas, vai existir ali os braços, aqui, neste caso, são diferentes. Tá? Então, aí eu tenho que observar o seguinte, né? Se é uma situação de equilíbrio, tá? O produto da força vezes essa distância, né? Eu vou ter que observar isso. Vai ter que ser numericamente igual ao do outro lado, né? Vai haver um equilíbrio ali, ó, tá? Desses torques aí. Então, nós temos que observar isso. Aonde, né, se tiver um equilíbrio, tá? Nessa ilustração aqui, aonde que nós teremos ali, não é, uma força maior sendo aplicada, tá? Então, o raciocínio é o mesmo, ó. Quanto maior a distância, menor é a força, tá? Ou quanto menor for essa distância, maior vai ser a força aplicada. Então, neste lado aqui, né, que está como W, tá? Você vai ter ali uma força muito maior, porque a distância ali é pequena, né? Então, você vai ter ali uma situação um pouquinho diferente, né? Porque o ponto de apoio ali, ele não está exatamente no ponto médio dessa barra rígida. Bom, mas isso, né, fica legal a gente ver nos exercícios, exercitar, né, essa teoria. O importante aí é que vocês entendam, né, qual é o efeito disso, dessa força aplicada, essa tendência de rotação, que nós chamamos aí de torque, tá bom? Então é isso, gente, tá? Hoje o slide, né, hoje, né, a nossa aula aí seria, né, conversar aí um pouquinho sobre esse conceito, tá bom? E, como eu disse, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem aí, a gente vai conversando. Acompanhem, né, também pela apostila, né, os exemplos, né, as ilustrações. Qualquer dúvida que aparecer ali, a gente vai conversar, tá bom? Então, gente, boa semana para vocês e até a próxima.